as propriedades aí que envolvem a conjunção, a disjunção ou conjunção e disjunção ao mesmo tempo, negação da condicional e negação da bicondicional. Que a dupla negação. O que a gente sabe na dupla negação? Que a negação da negação de P é equivalente ao próprio P. Peraí, professor, como assim equivalente ao próprio P? A gente já falou isso lá anteriormente em aulas, bem no início, no processo, mas agora eu vou destacar aqui, eu vou demonstrar isso. Veja o seguinte, se eu tenho uma proposição P, pode assumir valor verdadeiro ou falso. A negação de P é o contrário, né? Troca o valor lógico, então o verdadeiro se transforma em falso e o falso se transforma em verdadeiro. Agora, a negação da negação, quer dizer que a gente vai negar essa coluna que já foi negada uma vez. Então, quando a gente nega aqui, o que acontece? Novamente, a inversão dos valores. Então, o que é falso se transforma em verdadeiro e o que é verdadeiro se transforma em falso. Ou seja, se a gente comparar a primeira coluna e a última coluna, elas são exatamente iguais. Por isso que a negação da negação retorna à proposição original, né? A primeira proposição apresentada lá. Propriedades da conjunção. Primeiro, idempotente. Veja que P e P equivale a P. Então isso aqui não precisa nem demonstrar, que a gente sabe que se a gente faz a junção de duas proposições iguais, é a própria proposição. Comutativa, a gente já falou disso aqui lá em demonstração da equivalência direta, que P e Q é equivalente a Q e P, né? Basta inverter a ordem aí. Associativa, a gente pode associar de maneiras diferentes, que a gente não vai alterar o resultado. Por exemplo, P e associado aqui a Q e R é equivalente à associação de P e Q e R. Professor, essa associativa só funciona assim mudando o parênteses de posição? Não, a gente também pode mudar as letras de posição. P e Q e R é equivalente a P e R e Q. Veja, ó, que a gente fez uma associação aqui agora alterando as letras. Agora, algo bem interessante aqui que a gente tem que ter em mente. Essa associativa, ela só funciona, ó, quando os conectivos são iguais. Veja que o conectivo aqui foi sempre o quê? O I. A gente está falando da conjunção, então todos os conectivos aqui, I. Certo. E a propriedade aqui da identidade. PI, um valor verdadeiro, vai ser equivalente à própria proposição P. P, conjunção com falso, vai ser equivalente a falso. Essa é a relação de identidade. Vamos verificar isso aqui na prática como funciona. Primeiro, a proposição P pode ser verdadeiro ou falso. Se eu estou colocando a disjunção ou a conjunção, que é o I, com verdadeiro, então eu vou acrescentar aqui, ó, verdadeiro, uma coluna de verdadeiro. Sim, aí eu vou ter P e um valor verdadeiro. Logo, ó, perceba o quê? Que no I só é verdade se ambos forem verdadeiros. Então, a gente tem aqui uma verdade na primeira linha. Logo, a segunda linha não aparecem duas verdades, é porque o resultado é falso. Observando essa coluna da resposta, verdadeiro e falso, ela é exatamente igual à coluna P, ó, o início lá, a primeira coluna da tabela. Por isso que a gente diz aí que P e verdadeiro, ou seja, P e uma tautologia é equivalente à proposição P. Demonstrando agora a segunda relação da identidade aí, verdadeiro e falso, os valores lógicos de P, e acrescentando aí uma coluna de verdadeiros falsos. Como é I, ó, verdadeiro e falso, falso e falso. No I, a gente procura dois verdadeiros para ter uma verdade. Como a gente não conseguiu dois verdadeiros aqui, ambos os casos serão o quê? Falsos. Por isso que a gente diz o que lá na propriedade? Que P e falso equivale a falso. Propriedades da disjunção. Idempotente, ou seja, semelhante à conjunção, só que agora lá era I, aqui é O, então P ou P é equivalente ao próprio P, então se eu somar o P e P aqui, duas proposições iguais, né, será a própria proposição P. Comutativa, também já demonstrou isso lá nas equivalências diretas, basta o que? Inverter a ordem aqui das proposições mantendo o conectivo OU.
Associativa funciona da mesma forma que o caso anterior da conjunção. Agora lembrando, ó, que os conectivos serão todos iguais. Perceba que aqui apareceu apenas o que? O conectivo ou ao longo de todas as relações aqui, beleza? Identidade. P ou verdade vai ser equivalente a uma verdade e P ou falso vai ser equivalente a P. Ou seja, demonstrando aqui, ó, se eu tenho uma proposição P, que é valor verdadeiro e falso, adicionando aqui uma coluna de verdade, ou seja, uma tautologia, eu estou adicionando uma tautologia, então a gente tem aqui verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Só que agora a gente está na relação do ou, e o ou só é falso quando os dois são falsos. Como a gente não tem dois falsos aqui, essa primeira relação ela é toda verdadeira. Então, por isso, ó, que P ou uma tautologia é sempre equivalente a tautologia. Certo? Na segunda parte, na segunda relação, a segunda propriedade aqui dessa identidade, o que a gente tem? Que P ou falso, então pegando aqui a coluna P, que é verdadeiro ou falso, e acrescentando uma coluna apenas de resultados falsos, valores falsos, o que a gente passa a ter? Ó, no ou, lembramos o quê? Que dois falsos, o resultado é falso. E os demais casos, verdadeiros. Então, comparando a última coluna, que é a resposta final, verdadeiro e falso, ela é exatamente igual à primeira coluna, que é verdadeiro e falso, que é a coluna do P. Por isso que a gente diz o quê? Que P ou falso, ou seja, uma contradição, é equivalente sempre à proposição P apresentada. Propriedades comuns, que envolve agora, ó, a conjunção comuns, a conjunção e disjunção, ou seja, agora já são os dois conectivos aqui se relacionando. Como que isso pode aparecer? A distributiva, veja que a gente tem P e Q ou P e R, aqui a gente aplica o quê? Aquele famoso chuveirinho, ó, tudo que está fora do parênteses terá que se relacionar com todos os termos que aparecerem aí dentro do parênteses. Lembrando que, ó, esse I que está fora, ele se relaciona com os dois, então é P e Q, P e R, e o símbolo que está dentro é o símbolo que vai separar as duas relações aí, que é o ou, símbolo dentro do parênteses. Certo? Pode ser o processo inverso, professor, o ou fora e o i dentro? Claro que pode, funciona da mesma forma, ó. Então a gente distribui, faz essa relação da distribuição, P ou Q, que o que está fora é o, ele se relaciona com os dois, P ou Q, P ou R, e o que está dentro do parênteses é o I, é o que vai separar as duas relações aí. Temos também aqui a propriedade da absorção para conjunção e disjunção. Perceba novamente que um símbolo é I, outro símbolo é OU. Então relaciona aqui os dois conectivos, né, para funcionar a propriedade. Aqui o que acontece? Ó, a absorção ela acontece pelos valores iguais, os valores repetidos. P. Da mesma forma, ó, que se fosse OU fora e I dentro, também funciona na mesma circunstância. Então, a gente faz a relação dos valores, olha os valores repetidos, e a equivalência é sempre o valor que está repetido. O valor que não se repete, ele é eliminado da relação. Mais propriedades aqui envolvendo conjunção e disjunção. Tautologia. Então, tautologia é uma específica da conjunção, que é o seguinte: P ou não P é equivalente a verdade, ou seja, uma tautologia. E a contradição, que é P e não P, que é equivalente a falso, uma contradição. Ok? Então vamos lá, demonstrando aqui essas duas. Proposição P pode ser assumir valor verdadeiro ou valor falso. A negação de P, valor que é verdadeiro se transforma em falso, o que é falso se transforma em verdade. E no ou, o que a gente busca no ou? Só será falso se ambos forem falsos. Nessa circunstância aqui não temos dois falsos, então toda essa relação verdadeira. Por isso que P ou não P é uma tautologia, ou seja, equivalente a verdade. E a relação do I, né, a gente viu da disjunção, agora da conjunção. Ok, perfeito, na mesma relação. Então, invertendo a negação, inverte o valor lógico da proposição.
E no I, o que a gente busca? Que duas verdades terá um resultado verdadeiro. Como não aparecem duas verdades aqui, então ambos resultados serão falsos, ou seja, uma contradição. Então está provado aí essa propriedade envolvendo a tautologia e contradição. Certo? Ainda temos também aqui as regras de De Morgan. Negação do I, que vira ou e nega os dois lados, e negação do ou, que vira I, também negando os dois lados. A gente já viu também a demonstração disso aqui em aula anterior, aí, ó, essa regrinha da negação da conjunção e a negação da disjunção. Temos também aqui a propriedade da negação da condicional. O que a gente lembra lá, ó? Na condicional, a gente lembra o seguinte, que a regra utilizada é a regra do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. Então, mantenho o P e nego a segunda, que é Q. Na bicondicional, a negação da bicondicional, o que a gente faz? A gente tem uma condicional indo e uma condicional voltando. Então, a gente aplica mané para ida e mané para volta. Então, mané na ida vai ter o quê? Mantenho a primeira e nego a segunda. Então, mantenho o P e nego o Q. Ou, na volta, a mesma coisa. Quando eu pego a volta, ó, mané. Então, mantenho o Q, nego o P. Ok? Então são as duas aí relaçõezinhas de negação, propriedades envolvendo negação condicional e bicondicional. Certo? Agora entrando aqui no método dedutivo, vamos utilizar essas propriedades para a gente fazer algumas demonstrações. Então provar algumas situações. Então vamos primeiro provar aqui que P e Q implica em P. Aí já viu essa definição de implicação? O que a gente pode fazer aqui? Substituir esse símbolo de implicação pela condicional e mostrar o que é uma tautologia, ou seja, mostrar que isso é verdadeira para quaisquer valores de P e Q. Então vamos lá. Então, ó, partindo aqui, né, desse pressuposto, qual é o nosso objetivo? Mostrar que P e Q condicional P é igual a verdade, ou seja, uma tautologia. Sim. Como que a gente vai fazer? Então a gente vai ter que tirar esses símbolos aí, mudar essa relação de condicional, de ir para alguma coisa para se encaixar em alguma propriedade já estudada, que a gente acabou de apresentar agora. Primeira relação aqui, bem prática, para a gente tentar sair, para a gente tentar provar alguma coisa, é utilizar a dupla negação. Por que a gente utiliza essa dupla negação? Porque ao negar duas vezes, a gente volta o quê? Para aquele valor inicial. Então a gente não vai estar alterando a proposição em si aqui. Se a gente não está alterando a proposição, então é uma boa relação para a gente começar aí esse processo de demonstração. Vamos lá? Ok, então ó, aplicando a dupla negação aqui, a gente vai ter a negação da negação e só copiar essa expressão lá que a gente quer executar a dupla negação, que é o P e Q condicional com P. Veja que eu estou usando aí um colchete que é para facilitar o entendimento o que eu tenho que negar, ou seja, tudo que está dentro do colchete, certo? Professor, eu vou fazer essas duas negações ao mesmo tempo? Não, vamos resolver aqui uma negação de cada vez. Então a gente passa aqui o seguinte, ó, chaves para poder separar. E a gente vai ter o que? Uma negação dessa condicional e depois a negação dessa resposta. Então primeiro o que a gente vai fazer aqui, ó, só transcrevendo para cá essa situação, a gente vai fazer o que? A negação da condicional. E qual é a relaçãozinha de negação da condicional? Mané. Mantenho a primeira parte, nego a segunda parte, trocando o conectivo se então por i. Não se esquecendo o que para lembrar dessa relação, faz o quê? Abre as pernas. Negação da condicional, abre as pernas. Então, ó, mantenho a primeira, P e Q, é a primeira, e nego a segunda. Então, negação de P. Ok.
Professor, eu observei agora e percebi que essas chaves aí, elas são desnecessárias para a situação, porque não há nenhuma operação entre chaves e colchete. Exatamente, aqui agora não tem operação mais entre chaves e colchete. Então a gente pode até tirar essas chaves aí, deixando só essa relação do colchete. Ok, mas o que a gente pode observar aqui agora? Que a gente tem, ó, o conectivo I, nos dois casos, a gente tem um parênteses aí e o conectivo I. Ah, professor, quando eu tenho o mesmo conectivo aqui, eu posso fazer associação de forma diferente. Exatamente, a gente pode usar associativa, ou seja, associação, nesse caso aqui, da conjunção. Então, usando a associação da conjunção aqui, ou associativa diretamente, o que a gente pode associar aqui? Esse P e não P. E separar o quê? Mas, professor, por que eu tenho que juntar esse P e esse não P? Porque a gente já estudou uma propriedade aí envolvendo essa relaçãozinha de um valor afirmativo, uma proposição afirmativa e uma proposição negativa. Então, essa relação do P, não P, a gente já estudou, que cai no caso de tautologia ou no caso de contradição. Sim, como que eu vou identificar? Como que eu vou lembrar que é tautologia e como que eu vou lembrar que é contradição? Veja o seguinte, o I, eu só tenho o quê? Um caso verdadeiro. Então esse I aí, para eu conseguir todas as verdades, é mais difícil, porque eu só tenho um caso de verdade, que é se ambos forem verdadeiros. Então toda vez que eu tenho essa relação com I, a gente tem o quê? Uma contradição. E o processo contrário, o ou, a gente só consegue o quê? Para ter falso, uma opção. Então eu tenho menos opções para falso. Então é o caso que eu consigo, é mais fácil para eu chegar à tautologia, ou seja, todos os valores verdadeiros. Como é uma contradição, ou seja, P e não P, falso, resultado falso. Aí a gente conserva esse e que está fora do parênteses. Então veja que o parênteses aqui se reduziu ao quê? A uma contradição, ou seja, o resultado disso aqui é falso. Certo? Agora a gente tem, ó, falso e que. Essa relaçãozinha, essa propriedade aqui, a gente já viu também, quando a gente relaciona alguma situação com falso ou com verdadeiro, a gente tem o que? O chamado aqui, elemento, né, neutro nessa situação aqui, ou seja, a propriedade da identidade. A gente chama aqui propriedade da identidade, que seria equivalente ao elemento neutro lá da adição ou da multiplicação, que não altera dos dois casos que aparecem aí, ou seja, vai permanecer um ou permanecer o outro. Não tem uma alteração de valor. Nesse caso aqui, falso e que pela identidade vai ser falso. Por que vai ser falso, professor? Porque no isso é verdade se ambos forem verdadeiros. Então, se eu já tenho um falso, independente desse valor do que, o resultado vai ser sempre falso. Ah, ok. E agora, ó, professor, eu tenho um falso aqui, mas eu quero provar, né, uma relação aqui, o objetivo é mostrar que eu tenho uma verdade, que eu chego a uma verdade, mas eu estou com um valor falso ali. Mas transcrevendo aqui, ó, a passagem anterior, o que a gente tem lá? A negação de um valor falso. E a negação do falso, ou seja, aplicando definição de negação, o que a gente passa a ter? Uma verdade, ou seja, conseguimos chegar ao nosso objetivo, mostrar que essa relação toda ela é verdadeira, ou seja, como queríamos demonstrar CQD, ok? Então, ó, observe aí que a gente acabou utilizando as propriedades para poder ir passagem por passagem até chegar no objetivo que a gente queria. Veja que a gente partiu de uma situação, a gente tinha uma expressão toda afirmando que era uma implicação, provar que existe uma tautologia ali. Então, para provar, a gente tem que chegar ao quê? A um resultado verdadeiro dessa expressão. E a gente conseguiu fazer isso. Mas esse é o único método que eu tenho para mostrar aqui no método dedutivo, professor? Não. Eu não preciso mostrar que toda a expressão é uma verdade. Eu posso também partir da primeira parte e operando, aplicando as propriedades e chegar a um resultado que é exatamente o que está na segunda parte. Vamos ver isso agora em exemplo? Ok, olha só. Provar que P condicional Q ou P condicional R é equivalente a P condicional Q ou R. Certo? Então, ó, veja o que a gente vai partir dessa primeira parte. Então a gente pega tudo que está antes aqui do símbolo de equivalência
a gente vai aplicar propriedades aqui e mostrar que isso é igual àquela segunda parte lá, ou seja, o objetivo nosso é chegar exatamente naquela expressão representada lá na segunda parte. Sim, então veja o que a gente tem aqui dessa primeira parte, P condicional Q ou P condicional R. Certo, mas eu estou em condicional, professor, eu preciso tirar esses condicionais aí, porque do outro lado só tem uma condicional, não tem duas condicionais. Então o que a gente vai aplicar aqui? Dupla negação. Então a primeira relação que a gente é muito útil para a gente começar em um método dedutivo é a dupla negação. Ah, mas eu preciso sempre começar com a dupla negação? Nem sempre, mas na maioria sim. Ok, então aplicando a dupla negação, veja que a gente vai ter que fazer a negação aqui de quem? Do ou, porque eu tenho um parênteses antes do ou e um parênteses depois do ou. E ó, a negação, que está fora aí, tem que negar essa estrutura dentro do colchete. Então, eu tenho uma parte antes do ou, uma parte depois do ou. Então, é exatamente a estrutura do ou que a gente tem que negar, ou seja, a negação da disjunção. E como que a gente nega a disjunção? A gente troca o ou por i e nega os dois lados, ó, a regra de De Morgan, não é isso? A gente vai negar os dois lados, então a gente tem que negar a primeira parte, o que está antes do ou, então é a negação dessa condicional PQ, e negar também a segunda parte, o que aparece depois do ou, então a negação dessa condicional PR. Certo? E agora, então, ó, só transcrevendo aqui, para a gente poder fazer a negação. O que a gente tem que fazer aqui? Negação da condicional. E na negação da condicional, o que a gente executa? A regra do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. Ó, não pode esquecer desse i, abre as pernas. Logo, o que a gente passa a ter? Ó, mané, mantenho a primeira, então P, I, nego a segunda, Q. No segundo parênteses, a mesma coisa, mané, mantenho a primeira, que é P, e nego a segunda, que é o R, a negação do R, certo? E agora, professor, eu já consegui observar que aqui aparece I em todos os casos. Quando acontece isso, eu posso aplicar associativa. Sim, isso vai ajudar você em alguma coisa? Vai sim, professor, que se eu aplicar associativa aqui, eu tenho P e P. E esse P e P, eu sei que, ó, duas coisas iguais eu resumo só em uma. Eu não preciso colocar repetido duas coisas iguais. Ok, exatamente, ó. Então, pela propriedade aqui de quem? Do idempotente, a gente reduz esse P e P a um único P e conserva a relação restante, ou seja, I não Q, I não R. Então, a gente vai conservar. Professor, mas agora ficou difícil, ficou complicado, porque eu tenho I nos dois casos, e lá depois da equivalência, olhando lá em cima, ó, eu estou percebendo que tem uma condicional. Sim, muito bem observado isso. Então, a gente vai ter que pegar esse I e transformar em uma condicional, para chegar lá naquele resultado que a gente está esperando, o resultado da segunda parte. A gente falou com relação a propriedade da negação da condicional. Lembra que na negação da condicional, a gente troca o se então por i. Então, ó, a negação do i, a gente pode voltar para se então, aplicando a regra aí da negação da condicional. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Ao invés de transformar a condicional para i, a gente vai fazer o processo inverso, a volta, transformar o i para uma condicional. Vamos lá? Sim, então aplicando aqui a negação da condicional, então a gente está trocando, ó, nesse P e não Q, então a gente joga uma negação fora do parênteses, que a gente está fazendo a negação, e aplica a regra do mané, trocando agora o I por si, então a gente está fazendo o processo da volta. Então a gente está pegando o resultado e escrevendo em forma de negação, a gente não está pegando uma expressão e negando a expressão diretamente, né? A gente está fazendo uma negação, só que a forma contrária, pegando o resultado e escrevendo na forma expressa da negação da condicional. Trocou o i por se então, ó, observe que o i vira o se então, e utilizou a regra do mané, continuou usando a regra do mané. Mané, mantenho a primeira, que é o P, nego a segunda. Então a negação de não que é que. Ou seja, aquilo que já está negado, né, dupla negação, volta o quê? Para uma afirmação. Então, na verdade, é o seguinte, aqui
além de aplicar a regra, né, a gente também está implicitamente aí trabalhando com essa dupla negação com relação a essa parte do que. E o não R, a gente vai conservar, ó, e não R. Veja que a gente já está começando a ter algo bem próximo da segunda parte. Lá na segunda parte, né, a parte superior aí, ó, no canto direito, o que aparece? P condicional Q ou R. Enquanto que ali embaixo a gente tem negação, aí tem um colchete, e negação de P condicional Q e negação de R. Então veja, ó, que a gente tem uma negação fora do colchete. Então a gente pode resolver essa negação. Veja que o que a gente tem dentro do colchete? A gente tem um I. Tem um parênteses que representa a primeira parte e tem o R que representa a segunda parte. Ambos de forma negativa, né? Negação do parênteses, negação do R. Mas existe um I aqui entre as duas relações, entre essas duas expressões. Então a gente tem uma conjunção e fora do colchete uma negação. Então, ó, reescrevendo, o que a gente pode aplicar aqui? A negação da conjunção. E o que é a negação da conjunção? A gente troca o I por ou e nega os dois lados. Ou seja, negação da negação fica afirmação. Então a gente tem P condicional Q afirmativo. E negação da negação também fica afirmativo. A gente passa a ter R. Ou seja, o que a gente obteve? Exatamente o resultado que aparece lá depois do símbolo da equivalência. Ó, P condicional Q ou R. Então, ó, como queríamos demonstrar, a gente chegou a essa relaçãozinha. Professor, e se eu quisesse trabalhar essa primeira parte aplicando a propriedade, trabalhar a segunda parte também aplicando propriedade, depois mostrar que os dois resultados são iguais, eu posso fazer isso? Tranquilamente, pode. Então veja que você tem, ó, processos diferentes aí para chegar a essa demonstração aí dentro do método dedutivo. Agora, o que a gente está sempre usando? Propriedades, coisas menores para conseguir mostrar algo maior. Então, isso que é chamado de método dedutivo. Vamos a mais um exemplo para fixar melhor. Então, demonstrar que P condicional que I, P implica em quê? Certo? Professor, também posso partir, né, na implicação dessa relação de mostrar, pegar a primeira parte e provar que é igual à segunda? Sim, da mesma forma que a gente fez com a equivalência, a gente também pode fazer aqui na implicação. Mostrar o quê? Que tudo que está na primeira parte é igual ao que está na segunda. Então vamos lá, exatamente isso que a gente vai fazer, aplicando a dupla negação. Então a gente vai ter negação da negação. E aí o que a gente vai ter aqui? Primeiro a negação do I, então a negação da conjunção. Então I troca por ou e nega os dois lados. Nega o que está antes do I, que é a negação do parênteses, e nega o que está depois, que é a negação do próprio P. Certo? O que eu vou fazer aqui agora, professor? Ó, se eu transcrevo isso aqui, eu percebo que eu posso executar essa negação aqui da condicional para eliminar esse parênteses. Muito bem pensado, exatamente. A gente pode eliminar esse parênteses através do que? Resolvendo aqui a negação da condicional. Certo? E o que a gente passa a ter? Ó, mané, mané. Abre as pernas, o símbolo aí. Mantenho a primeira, então P, que está dentro do parênteses, a primeira parte é P, mantenho a primeira, nego a segunda e nego a segunda. Então, a negação de quê? Conservamos o que está depois, que é o ou, não P, fechando o colchete aí também. Sim, professor, agora eu tenho um I e eu tenho um ou. Eu não tenho mais dois conectivos iguais para a gente fazer associação, aplicar associativa aqui, ou seja, boa observação. Por isso que eu gosto dos meus alunos, são observadores, exatamente. Se eu tenho o I, tenho o ou, agora a gente já não pode mais aplicar essa relação associativa. A gente tem que aplicar aqui o quê? A distributiva, professor, exatamente isso, ó. Então, o que está fora do parênteses tem que relacionar com todo mundo que está dentro do parênteses, é o famoso chuveirinho. Então, esse não P ou, ó, conectivo ou, ele tem que se relacionar com os dois. Então, a gente vai ter o quê? P, que está dentro do parênteses, a primeira parte, ou não P, o que está fora. E, ó, o que está no parênteses, fica separando as duas relações. A segunda parte do parênteses é não que,
o que está fora ou não P. Então, não Q ou não P. Então, veja que esse ou que parênteses vai separar essas duas relações aqui quando a gente aplica aí a distributiva. Certo. Professor, e agora o que eu posso fazer? Olha, observe que a gente chegou a um P ou não P. Quando a gente tem essa relação da proposição e negação da proposição ou proposição ou negação da proposição envolvendo aí o conectivo e ou conectivo ou, ah, professor, entendi, cai lá naquela relaçãozinha que a gente pode verificar se é contradição ou se é tautologia, exatamente. Quando a gente tem duas proposições aí, uma afirmativa e uma negativa, a gente só tem que observar se é contradição ou se é tautologia. O I é a contradição, então o ou é a tautologia. Então, ó, todo esse parênteses aí se transforma em uma verdade, porque isso é uma tautologia. E conserva toda a parte do segundo parênteses. Ô professor, quando eu tenho esse I aqui, um verdadeiro, falso, relacionando I ou alguma coisa, eu também posso aplicar uma propriedade aqui. Sim, claro, que é a propriedade da identidade. Algum valor você vai ter que conservar quando tem esse verdadeiro ou falso e tem I ou alguma coisa, você vai ter que conservar. Veja o seguinte, que no I, o resultado só é verdadeiro se ambos forem verdadeiros. E você pode admitir que ambos são verdadeiros aqui? Posso não, professor, porque segundo parênteses aí eu não sei. O segundo parênteses todo aí pode ser uma verdade, mas segundo parênteses todo ele pode ser uma falsidade. Ah, então depende do valor do segundo parênteses. Então veja que o resultado ele será igual ao valor assumido por esse parênteses aí, por tudo que está dentro do parênteses. Se tudo que estiver dentro do parênteses for verdadeiro, então verdadeiro e verdadeiro fica verdadeiro. Mas se tudo que está dentro do parênteses for falso, verdadeiro e falso, vai ficar falso. Portanto, se a gente depende do valor desse parênteses para afirmar alguma coisa, o resultado é o que está dentro do parênteses. Então, ó, a gente esquece essa parte verdadeira e conserva apenas o que está dentro do parênteses, que é não Q ou não P. Ah, professor, eu tenho um ou aí e tenho uma negação fora. Então, ó, eu tenho a negação da disjunção, exatamente. Ou seja, aplicando aqui a regra de De Morgan, o que a gente tem? Troca o ou por i e nega os dois lados. Então, a negação da negação de Q é Q. E a negação da negação de P é o próprio P. Ah, ok. Professor, mas eu tenho que mostrar, eu tenho que chegar em Q na segunda parte. Eu tenho um Q e P, como que eu faço isso? Olha, a gente já viu isso aqui pela regra de inferência em aula anterior, que a gente pode aplicar aqui a simplificação. Então esse Q e P eu posso simplificar chegando apenas no valor Q, ou eu posso simplificar chegando apenas no valor P. Eu posso chegar em qualquer um dos dois valores aqui. Essa simplificação só funciona com o I. Não é isso? Essa simplificação aqui só vai funcionar com o I. Logo, o que eu sei aqui? Que eu posso chegar tanto a Q ou posso chegar tanto a P pela simplificação. Logo, ó, o objetivo é mostrar que implica em Q, então, simplificando, eu chego em Q. Ou seja, como queríamos demonstrar, a gente conseguiu aí. Professor, eu tenho que saber, eu vou ter que lembrar aquelas outras regrinhas de inferência lá, modus tollens, modus pollens, não sei o que. Exatamente. Matou a charada, vai sim. Ok? Mas isso a gente vai fazer uma pequena revisão no próximo bloco, ok? Se liga aí, bons estudos, até próximo bloco.